Bom, olá meus amigos aí que acompanham o canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de geografia e atualidades no YouTube. E hoje, no dia 13 de janeiro de 2021, eu estou tendo a oportunidade de receber aqui online, né, ele que já foi meu aluno e hoje é um grande amigo aí que a vida me apresenta, que a vida me coloca, para ser o entrevistado hoje aqui do Geo Explica Entrevista. Bom, eu vou usar três terminologias para fazer referência a essa mesma pessoa. O China, como assim era chamado lá em Avaré, ou o Vitor, né, como era o nome na chamada do colégio. Você lembra disso, né, Vitor? Lembro. Ou então o nome oficial, né? Tai Liang, o nome de registro, Tai Liang. Bom, China, posso te chamar assim de China, de Vitor, de Tai? Como que você prefere a tratativa? Boa tarde a todos. Meu amigo Tiagão, satisfação conversando contigo. E fica à vontade, posso chamar de China, Thay, Vitor, tá Beleza, contigo. então, China. Então, como você já sabe, né, o canal Geo Explica é um veículo de comunicação criado, mantido, alimentado por mim, né, com a finalidade de estar abordando temas dos mais variados para estar orientando alunos, como também interessados em geral, né, na área de geografia, atualidades, cotidiano, geopolítica e assim por diante. E você, por conta aí da sua formação em comércio internacional, Isso. né? Com certeza aí vai ter muito ao que nos ensinar, né? Nesse bate-papo, nesse momento que estamos aqui. Então, primeiramente, Vitor, eu queria que você se apresentasse. Quem é você? Como que você veio ao Brasil? Quando, né? Falar um pouco aí sobre a sua trajetória. Quem é o Tai Liang? Bom, satisfação minha. Bom, me chamo Tai, sobrenome Liang. Então, é assim, em 2002, viemos para cá, eu, minha mãe, a minha irmã, e meu pai já estava aqui desde 96. Bom, primeiramente, eu gostaria acho importante falar, quando meu pai e meu tio vieram, a China na época não é a China de hoje, né? Então, você já sente o impacto, como que é o crescimento chinês, economicamente falando. E hoje, a China é a segunda potência. Creio que em 5 a 8 anos, não tem como evitar isso, a China vai ultrapassar os Estados Unidos como a maior potência do mundo. Bom, voltando à minha trajetória mais humana, cheguei no Brasil com 12 anos, em 2002, e moramos em 3 anos em Mogi das Cruzes, e em 2005 viemos para a cidade de Avaré. Viemos por único motivo, meus pais têm ainda uma pastelaria no centro, e por causa do trabalho mesmo, viemos para cá. Lá no Largo São João, né? Isso, Lago Eu São João. lembro. Ia comer sempre lá, na Oh, esquina ali do antigo HSBC. isso. Bom, China, considerando aí, já como você disse, né, você imigrante, né, chinês, com certeza a língua, né, foi um fator aí de barreira no primeiro momento, né? Além da língua, China, quais outras dificuldades que você, como também a sua família, né, sentiram ao chegar no Brasil, enfim, ao começarem uma nova vida aqui? Bom, eu acho assim, eu vou compartilhar aquilo que passamos. Sendo imigrante, é difícil para você iniciar em tudo, porque imigrante não tem crédito, não é povo nativo, meus pais são imigrantes, e tudo fica mais complicado. E é Deus lá em cima, é trabalho aqui na terra, sabe, para ter algo.
Então, o chinês é muito focado em trabalhar. E, além disso, eu acho que sentimos a diferença na questão de alimentos. Culturalmente falando, alimento é diferente, mas a maior dúvida, quer dizer, não a maior dúvida, a maior barreira realmente foi a questão da língua. Entendi. E China, se você hoje pudesse escolher um país, e seja honesto, tá? Sim. Para emigrar, você teria vindo para o Brasil de novo? Aqui é um país que tem oportunidades ainda? Ou como que você... Bom, Thiago, uma opinião totalmente transparente, Sim, sim, a ideia do canal é esse mesmo. não menosprezando nem elogiando. Eu iria para o Canadá. Por quê? Porque eu morei um ano no Canadá em 2012, quando eu fiz 3 anos de a PUC. No quarto ano eu tranquei a faculdade, eu fui fazer intercâmbio. Estudei, morei no Canadá. Dos 3 países, entre Brasil, China e o Canadá, de verdade, o Canadá é um paraíso. Eu iria fácil, eu moraria de uma forma definitiva lá. Eu só voltei por 2 motivos. Porque minha família mora aqui, não faz sentido, sabe, cada um ficar em um lugar diferente, porque não faz sentido. E na época eu tive que voltar porque ainda tinha um ano de curso para finalizar. Então eu voltei por isso. Certo. Ô, China, agora entrando mais aqui na sua área de formação, né? Por que você escolheu essa área de comércio internacional? E me fale um pouco sobre o seu cotidiano profissional. Onde você trabalha, qual é a sua dinâmica, qual é o seu dia a dia, enfim. Bom, por que o comércio exterior ou o comércio internacional? Na verdade, bem no início, na escolha do curso, eu fiquei na dúvida entre relações internacionais, comércio internacional e engenharia civil. Eu sou, assim, apaixonado pelo cálculos, matemática. Então, eu pensei que podia investir mais na área de engenharia. Só que, com o tempo Ah, passando, e eu realmente me senti mais aquilo que estava preparado para mim era relações internacionais ou comércio internacional. Bom, eu aproveitando vou falar a diferença. Relações internacionais, eu acho que é uma área que você vai atuar mais como fosse órgãos internacionais, uma ONG, sendo uma ponte que seja entre governo ou empresas privadas, não é aquilo específico que eu procuro. E comércio internacional envolve economia, envolve administração e o principal de tudo, envolve importação e exportação. A chave é importação e exportação, o ponto-chave. Então, para mim, foi o que mais determinou na minha escolha. Trabalha com importação e exportação. entendi. E o seu dia a dia, China? Profissional, como que é? Partilha aí para aquele aluno que está aí acompanhando, né, o canal, né, pensa em fazer comércio internacional ou comércio exterior, enfim. Tipo, qual é o dia a dia de alguém que trabalha nessa área? Onde trabalhar? Como buscar trabalho, né? Porque a escolha de um curso superior, né, a escolha de uma atividade profissional, eu particularmente defendo a ideia que tem que buscar uma sinergia entre o ganho financeiro, que é inevitável, essa preocupação barra necessidade, mas também o bem-estar, a satisfação, né? Aí eu Uhum. pergunto para você, qual é o dia a dia seu? O que você faz atuando como formado em comércio internacional?
Bom, Thiago, eu comecei a trabalhar em 2009, fazendo o primeiro estágio. Eu trabalhei para uma trading company que é focado em produto, importa o produto e faz uma revenda aqui. Isso é uma das rotinas que eu tinha. Eu digo que seria uma das áreas do comércio exterior. Hoje eu trabalho para uma empresa chamada DSV, é a segunda maior empresa global da minha área em logística internacional, focado em serviço. Vamos lá, uma trading company, trabalhando focado em produto. Normalmente uma empresa importa um determinado produto físico, que seja uma caneta ou, sei lá, uma lâmpada LED. Você importa, passa por, óbvio, produto, qualidade, legislação e nacionalização do produto, e você revende a mercadoria aqui no Brasil. Você vende para redes que sejam supermercado ou por outros meios, que seja por B2B ou B2C, business to business ou business to consumer. Hoje, a minha área de atuação está em logística internacional, focado em door-to-door. Nossos clientes são as fabricantes como Samsung, como a Huawei, como Flextronics, como outras empresas de grande porte. Eu digo que é um dos maiores, né, de cada segmento. Se você comparar, pegar uma Huawei, uma Samsung, estamos falando uma das maiores empresas do mundo. Uhum. E o que a gente oferece? Vendemos serviço, tanto em frete, tanto em logística, tanto em, entre aspas, consultoria, na parte de aduaneiras. As pessoas pensam em importação e exportação é só comprar, mandar entregar, mas não é isso. Quem conhece da área sabe que não é isso. Passa por um processo de trâmites até você pegar uma carga, um produto na origem, que seja na China, que é referência hoje em exportação, ou na Índia também, os produtos são baratos, até entregar na fábrica do cliente final. Entendi, Então, é door to door, porta para porta. entendi. China, uma perguntinha agora que eu sempre tive a curiosidade. O fato de você conversar lá e cá, ou seja, aqui você conversa em português e lá você conversa em mandarim, é um facilitador para você enquanto profissional, China? Sim, eu vou aproveitar essa entrevista, compartilhar algo particular. Em 2005, eu trabalhava para uma empresa que chama Seva Logísticas. Sou muito grato a eles porque é a quarta maior empresa global, que é logística internacional também. Eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar na China. E, na época, é um salário muito fora da nossa realidade. Então, eu, com 25 anos, não tinha como recusar. É, Entendi. é um salário acima do, sabe, até engenheiro formado. E, E aí você foi para lá. sim, eu aceitei, foi. E dois pontos que chamaram muito minha atenção. Eu reparei nisso depois. Falar chinês, trabalhando na área de comércio exterior, é um diferencial tremendo. O segundo é o conhecimento adquirido, o famoso know-how. O fato de ter sido experiente no trabalho com trading company, trabalhando como importador e trabalhando como logística internacional door-to-door, falando chinês, isso eu acabei ficando com a vaga. E quem estava disputando a vaga era muitas pessoas, e um deles é uma pessoa muito experiente, qualificado, 40 anos, tem mais experiência do que eu, mas eu acabei ficando com a vaga por ser mais jovem, mas o maior diferencial foi falar chinês, o domínio do Do idioma, idioma, né? e falando inglês também, isso facilitou muito.
Você sabe que eu falo assim, hoje o inglês, né? Eu tenho uma filha de 6 anos e meio e já está fazendo aula de inglês, né? Óbvio, de uma forma muito didática, muito lúdica, melhor dizendo, mas é uma introdução ao idioma. E no meu tempo de jovem, China, meu inglês ele é péssimo. Não é um inglês fluente, eu tenho uma fluência um pouco melhor no espanhol, até pela descendência e depois ter estudado, aprendi também com a minha avó, né, que Deus a tenha. E antes falava o inglês um diferencial. Hoje é um pré-requisito. Sim, concordo Será? plenamente. É um pré-requisito. Em Sim, quase todas as áreas que você pretende atuar, o inglês é um pré-requisito. E eu vejo hoje que o diferencial para o profissional hoje é o mandarim, dependendo das áreas. sim, Tipo, é saber conversar com o gigante, né? sim. Você tem razão, Thiago, porque hoje eu vejo inglês não é mais um diferencial. É o mínimo, talvez, porque todo mundo fala. Se a gente reparar bem, o Tiagão, 15 anos atrás, 20 anos atrás, as ferramentas para você aprender inglês é muito limitado. Hoje, você tem ferramenta via computador, internet, smartphone. Então, existem muitas ferramentas que vai te ajudar. E 15 anos, 20 anos atrás, era muito mais difícil. E quem quer, corre atrás, aprende. E realmente o mandarim é um diferencial. Eu creio que não tem como evitar a China, que vai ser a maior potência do mundo, e principalmente na questão da indústria. Eu acho que o chinês cada vez domina mais. É interessante uma coisa que eu li no Business Week, Thiago, faço questão de compartilhar. Saíram na revista que aqui no Brasil, se você pegar 100 casas, sabe, casa dos brasileiros, Uhum. cada família, vamos supor, tem uma residência. Se você entrar numa casa de qualquer família, pegar 10 itens, a chance de pegar 3 dos 10 itens é made in China. Sim. Eu acho muito interessante isso. E aquele que não for made in China, o componente é made in China. É isso. Eu ia falar isso. Ele pode não ter o logo made in China, mas os 7 que sobraram, você pode ter certeza, os componentes, talvez metade é made in China. O carro que a gente dirige, você pode ter certeza, tem muita coisa made in China. Talvez 30 até 40% de um carro. China. Aí vamos entrar no aspecto, digamos, bem geopolítico, geoeconômico. Dentro do seu cotidiano, China, profissional, o que você tem a dizer para nós aí sobre carga tributária e burocracia no Brasil? E aí eu vou emendar outra pergunta. Dentro de uma análise técnica, profissional, com a sua formação e experiência. A que fatores se deve tamanho crescimento chinês? Bom, Bom, eu me recordo que há vários anos, né, dentro das minhas aulas de geografia, quando entramos na questão de PIB global, no ranqueamento, eu me recordo que num período, hoje não, faz alguns anos não, porque a China já se consolidou como a segunda economia, e questão de tempo vai ser a primeira, isso é fato. Não sim, é mais se, agora é quando, é a pergunta. Enfim, mas a cada ano, a China, ela estava, eu lembro que tinha ano que ela estava no sexto, depois no outro foi para o quinto, depois para o quarto, terceiro, superando a Alemanha, até que superou o Japão. sim. Então, diante disso, o que você tem a dizer para mim sobre carga tributária barra burocracia no Brasil? E depois, dentro do seu olhar, o crescimento da China. Como explicar isso? Tá bom. Mas antes de tudo, eu gostaria de deixar bem claro. Eu e o Thiago, a gente não está aqui para falar mal do país, também não somos a favor nem contra nenhum partido político. Eu vou falar aquilo que é opinião pessoal. O Thiago sabe da minha sinceridade. Sim, Bom, sim.
respondendo, o meu irmão, eu acho assim, tá? Na questão da tributária, eu acho que o Brasil tem uma das cargas, não. Eu não digo se é mais alta ou das mais altas do mundo. Não é segredo para ninguém. Cada trabalhador trabalha 1 ano, 12 meses. Praticamente 5 meses ou 4 meses, o nosso salário é para pagar imposto. Sim. Isso, para mim, usando uma palavra forte, isso é um absurdo para mim. Eu acho muito. A nossa realidade não aceita isso na nossa condição normal. Uhum. E trabalhando na área de comércio exterior, eu vejo carga tributária muito alta. E existem itens que você paga até 70%, tipo perfumes importados, eletrônicos, na média de 50%. E somando II, IPI, PIS, COFINS, ICMS, tudo embutido no produto importado, encarece para o comprador final, o consumidor final. A minha opinião particular, hoje em dia, cada país funciona como uma empresa. Eu já falei isso, sempre falo. Até hoje eu estudo na ISPM, eu faço o MBA, que é uma das referências do nosso país, um dos mais conceituados do Brasil. Uma satisfação minha, sendo aluno deles. Eu falo, continuo falando. Cada país funciona como uma empresa. Para uma empresa crescer, você tem compra, você tem venda. Só que a palavra compra e venda a gente pode mudar, alterar para importação e exportação. Sim. Hoje, para o Brasil crescer, o Brasil tem que exportar e também importar. Hoje, herdamos talvez uma política muito antiga que eu creio que a nossa indústria está meio parado, com limitações. Por quê? Imposto, mais imposto. Isso limita muito o empregador, tentando crescer, tentando evoluir no mercado para competir com o mercado externo. Essa é a minha opinião particular. Não falo isso como uma crítica, Thiago. Imagina, eu entendi. Sem falar na logística, né, China? Sim, Num país de dimensões continentais que insiste ainda em movimentar mercadorias não perecíveis a longas distâncias no sistema rodoviário, né? sim, Uma estrutura portuária do começo do século XX. sim. Viu, Thiago? Uma coisa interessante eu gostaria de contar. Eu trabalho nessa área, mas talvez poucas pessoas sabem. Se você importar um container de Xangai, Hong Kong, da China, para Santos, o frete é tal. Se você contratar um frete de São Paulo até Rio Grande do Sul, via caminhão, o frete rodoviário nosso fica mais caro do que o frete internacional. Pelo amor de Deus. E isso eu acho um absurdo. Sim. É o preço que nós pagamos, China, na escolha, né, nos anos 50, 60, quando entramos aí na chamada fase moderna da indústria brasileira, né, com governos, como a historiografia assim os chama, desenvolvimentistas, nacionalistas, né, iniciado aí durante o segundo governo Vargas, depois JK e depois o período militar, em que, para sair o investimento industrial, teve na indústria automobilística como um dos ícones Sim, de referência as custas do financiamento, né, do sistema ferroviário, né? sim. E eu acho que saiu ontem já, né? Se não é ontem, saiu na segunda-feira. A Ford fechou. Eu acho que Sim, você já ouviu muito. falar ou alguém já leu essa notícia. Eu acho que uma pena, porque uma gigante está fechando, sem contar que estamos falando de 5 ou a 8 mil empregados ficarão sem emprego.
Direto, fora os Direto. diretos no circuito produtivo, né? Sim. E isso é muito ruim para um país. Isso é muito, sabe? Eu não digo ruim, mas é péssimo para um país. É. Eu pergunto assim, por que a Argentina está mantendo e o Brasil não? Sendo que a nossa estrutura é superior dos argentinos. Não falo isso como menosprezando o argentino, mas em comparação, infraestrutura, estamos na frente. Sim. Não, é só vendo, inclusive, reportagens, né, já entrando aí no gancho da Ford, né? Hoje você pega um carro, não é importado, carro nacional, tá? A carga tributária chega a quase 50% do preço, né? Somando a tributação em cascata. Sim. Desde a extração do minério, do petróleo, enfim, em todas as etapas, somando toda a carga tributária, chega a quase 50%. É Sim. impagável, não dá para concorrer. E aí eu te pergunto, por que a China, no seu olhar, o que vem fazendo? Quais os fatores, né, que juntos estão tornando a China, né, o gigante do século XXI? Bom, antes de responder essa pergunta, Tiagão, fazer um comentário. Acho que é legal para as pessoas saberem disso. Quando eu morei no Canadá, o dólar era mais barato e comparando, pegando dois carros como exemplo, Corolla, da Toyota, e Honda Civic. Na época eu morei lá, o preço de um novo custa metade do Brasil, o valor sendo praticado aqui. Eu lembro que o valor ficava em torno de uns 90 mil reais na época. Hoje o preço atualizado teve passado na barreira de 110 mil. No Canadá, Estados Unidos, era convertidos em reais, com câmbio na época, era em torno de 45 mil reais, praticamente metade do preço. Eu acho isso absurdo, porque brasileiro paga mais caro, paga duas vezes e E o paga poder de IPTU, compra é menor, né? Ainda. paga IPTU, paga IPVA, é imposto mais imposto. Então, por isso que eu acho que, talvez, opinião particular, o nosso país precisa passar por uma reforma tributária urgente. Certo. Certo? Agora, voltando, respondendo a sua pergunta, Tiagão. Eu acho assim, eu morei na China até os 12, eu estudei na China. Uma das coisas que me chamou muito a atenção quando eu estudei aqui no Brasil você tem escola particular, você tem escola pública. Lá na China, a gente aprende desde pequeno. Perante a legislação civis, direitos civis e penais, rico e pobre é tratado da mesma forma. Até porque lá na China, filho de rico e filho de pobre estudam na mesma escola, assim como eu estudei na China. Estudei até na sexta série lá. Se você é rico ou você é pobre, é a mesma educação, é a mesma comida, café da manhã é igual para todo mundo. Então, o chinês, desde pequeno, já tem essa mentalidade de somos iguais perante na legislação, seja penal, civil, ou oportunidades são iguais para todo mundo também. E voltando mais à sua pergunta, Tiagão, eu acho assim, para um país evoluir, o primeiro passo é investir na educação. O Japão, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, é um país destruído. Levou 2 bombas atômicas e demorou para reerguer. Mas o Japão investiu na educação e virou o país que está hoje. Eu acho que está no terceiro ou quarto lugar mais rico do mundo. Depois do terceiro? Está no terceiro? Já chegou a ocupar segundo lugar, que a China tomou o lugar deles agora. E, Tiagão, assim, uma coisa, as pessoas ainda pensam como fosse a China está vivendo nos anos 80, 90. Na época eu concordo, mão de obra barata, sabe? Acaba
produto chinês fica mais barato de qualquer forma, então entrava no mercado. Mas não vejo isso hoje em dia, Thiago. Eu vejo que eu vou pegar empresas chinesas que hoje competem com vamos supor, produto de elite, um produto de alta qualidade, de alta tecnologia de ponta. Uhum. Ó, vou usar a Xiaomi, celular, OnePlus, que é celular, Oppo, que é esse celular. Posso usar Huawei também, como um dos exemplos, apesar que está tendo uma barreira dos Estados Unidos. E, assim, quando uma empresa nacional, Thiago, começa na China, o governo, ele incentiva muito a produção local. Isso na televisão você não ouve falar disso. Na televisão você não ouve falar disso. Mas uma das verdades o governante chinês, ele sabe investir em indústria local. Vou te dar um exemplo. A LG vai lá, monta uma fábrica sul-coreana. Excelente empresa, produto de alta qualidade. E uma outra empresa chinesa local, qualquer, instala, o governo injeta uma grana e dá um prazo, dá terreno, dá incentivos fiscais, dá um fôlego financeiro que, para ele pagar imposto, daqui a 10, daqui a 15 anos. É diferente aqui no Brasil. A gente não vê essas coisas aqui no Brasil. Então, o governo chinês incentiva muito a indústria local, você produzir, você crescer, você render, você gerar emprego, e depois você começar a pagar imposto. Isso foi uma das sacadas, na minha opinião. Uhum. Isso é muito importante e isso, para uma empresa local crescer, é fundamental receber uma ajuda do governo. China, e a movimentação logística lá, sabendo, pegando a tua experiência e a tua atuação profissional, é muito diferente aqui em termos de agilidade, burocracia. Vamos pensar assim, do produto sair da fábrica e embarcar no navio que vai trazer para onde for. Ou melhor, que vai levar para onde for. Considerando a realidade aqui no Brasil, o que você compara as duas? Eu acho que aqui no Brasil tem mais barreiras burocráticas, muito mais. O governo chinês já não é tanto. Até porque, Thiago, quando eu trabalhei em 2015, 2016, eu posso te afirmar isso. É interessante, sabe, para pessoas saberem. Lá, quando a indústria, foco na China é a indústria. Hoje a China é a indústria do mundo. Quando o produto é produzido, se ele for exportado, vendido para o exterior, o governo ele isenta uma parte do imposto da produção. É como fosse, vou te dar um exemplo, ICMS nosso aqui no Brasil. Tiagão, vamos supor, eu e você, a gente temos uma fábrica aqui, de óculos, vai, você está usando óculos também. Esse aqui vai custar ICMS. Vamos supor, produto final mais, sei lá, 30% de ICMS. Só que, a partir do momento esse óculos é exportado, o governo não cobra mais 30, ele cobra 18, cobra 12, ele cobra 10. Isso é uma das sacadas do governo chinês também. Isso, talvez poucas pessoas sabem disso. Estimular a exportação, né? Isso, porque o que importa para o mercado interno é você vender para o mercado externo, você vender fora do país. Você sabe, China, eu falo em aula, quando eu estou dando aula sobre a China, né? Continente asiático, vai segmentando, começando com o Oriente Médio, as dimensões, né? Japão, e a gente fecha a Ásia trabalhando com a China. E um dado que eu trago aos alunos e gera surpresa é que na balança comercial Brasil-China, ela é favorável ao Brasil.
Entretanto, aquilo que parece ser uma vantagem, vender mais do que comprar em termos contábil, né, acaba gerando outros pontos, porque nós exportamos basicamente commodity, Sim, material bruto, né, e importamos industrializados com alto valor agregado. sim, China, cara, se pudesse, eu confesso para você que nós ficaríamos horas, sim. né? Em aula, já comentei várias vezes de você, do meu ex-aluno lá de Avaré, que é chinês e hoje trabalha na área, sempre comentei de você quando eu dou aula de China, né? Com uma satisfação, com um orgulho muito grande que eu tenho de ter tido você como aluno. Só a minha. Me lembro uma vez que eu fui lá na sua casa, você me chamou para comer, você lembra? Lembro. Tinha algumas coisas diferentes lá que eu nunca tinha visto e não sabia nem como comia. Os seus pais, à época, não falavam português tanto, né? E aí você foi fazendo todo como chama? O meio de campo na tradução do meu português para o mandarim e me ensinando a comer. Eu lembro disso até hoje. Que bom. Era no horário de janta e estava meio chuvoso e frio em Avaré. Devia ser lá pelo mês de maio, junho. Avaré é sempre fria, sempre gostoso a temperatura lá. Mas, China, qual é o papel da educação, cara? Caminhando aí para a nossa parte final. Cara, a educação é tudo, né, Tiagão? Eu já passei na África do Sul. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, o Nelson Mandela. Uma frase dele, eu concordo plenamente. Ele falou que a educação é a arma mais poderosa para mudar a educação de um país. Não, alguma coisa assim? Para mudar a realidade de uma sociedade. Alguma coisa assim. Isso. Ele falou que a arma poderosa para mudar um país seria na educação. Algo desse sentido. Eu vejo que, assim, aqui no Brasil, a gente precisa evoluir muito a maneira, o jeito de ensinar. Ainda vejo uma desigualdade social, Thiago, muito grande entre rico e pobre. Sim. Eu acho que, Uma das maiores do mundo, diga-se de sim, passagem. sim. Tiagão, eu acho assim, eu não estou criticando mais uma vez, tá? Eu falo com total transparência. Hoje, as pessoas querem estudar, passar na faculdade, continuar estudando para conseguir um bom emprego. E bom emprego representa um bom salário. Então, a raiz começa na educação. É. A mão de obra qualificada começa na educação. Para mim, eu creio que é isso. E a gente vê hoje uma desvalorização da educação, incluindo, muitas vezes, para não dizer sempre, mas numa ampla maioria, os profissionais da educação, né? Sim, eu creio que os profissionais que são estrutura básica de um país, como professor, como policiais, como médicos, deveriam ou devem ser os profissionais mais bem pagos do país. Porque eu vejo nos países desenvolvidos, os profissionais mais valorizados são policiais, que defende a segurança de um país, os médicos, que é sinônimo de qualidade de vida, talvez não qualidade de vida, mas você representa uma segurança na saúde das pessoas, um país se está com medicina avançada ou não. Isso demonstra a evolução, demonstra desenvolvimento de um país. E os professores também.
China, para caminhar para a nossa parte final, deixa uma mensagem aí em mandarim e depois a traduza. Bom, o que eu vou falar para vocês? Tô pensando aqui, mas fala algo simples. Yeshu Aini. Jesus te ama, em português. Eu sou evangélico, eu acho não, eu creio. Para mim é isso. Deus está acima de todas as coisas. Eu gostaria de deixar essa mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Deus em primeiro lugar, sempre. Família em segundo lugar. E nunca, jamais, abrir mão de estudar. Educação é o primeiro passo. Se você quiser trabalhar nas maiores empresas, se você quiser ser reconhecido, se você quer ser valorizado no mercado de trabalho, começa na educação. Não abre mão de estudar. China, então, meu amigo, eu agradeço de coração você ter disponibilizado aí um horário na tua agenda para estar participando com a gente aqui no canal. Nesse bate-papo, eu vou chamar de informal Sim, pelo bate-papo entre amigos. sim, claro. Mas o que não diminui em absolutamente nada a grandeza de tudo aquilo que você compartilhou da tua experiência pessoal, experiência profissional, né, dentro da proposta aqui escolhida. Quero fazer um convite, China, para assim que você tiver um horário na sua agenda e as coisas, o quanto antes, assim Deus permitir que voltem ao normal, né? Mas que, ou melhor, voltar ao normal é ser como era, mas que tenhamos um novo normal, Sim. né? Um melhor normal. Aqui eu dou aula em Assis, em vários colégios particulares, Colégio Ressurreição Santa Maria, Colégio Objetivo, aqui em Assis, ETEC em Assis, Objetivo Marília, né? E também trabalho em 2 unidades da FATEC, uma em Presidente Prudente, FATEC já deve ter ouvido falar também, Já. né? Sim. A ETEC também, que é no Sim. caso Excelente escola. e a FATEC de Assis, cujo curso daqui é Tecnologia em Gestão Comercial e Prudente Gestão Empresarial. Então eu quero já antecipar e fazer um convite que eu vou te encher o saco para você fazer um dia um bate-papo com os alunos sobre gestão comercial, enfim, o que você tiver a ensinar a eles. Experiência de comércio, de logística, no âmbito macroescalar. Estamos falando hoje de uma aldeia global. Acho que ensinar nem tanto, mas vamos aprender juntos, vamos compartilhar. Veremos uma data assim e com maior satisfação. Infelizmente passamos por um período de pandemia e estamos sofrendo. Eu creio que, acho que a vacina já vai começar no dia 25, se não me engano, no final do mês. Eu creio que aos poucos voltaremos a normal. E um ponto a gente acho que deixou de escapar, o Tiagão, a gente falou da indústria, mas a gente não vou enrolar muito, mas só vou passar meio por cima. Vamos, China, temos tempo, o tempo é teu. Tá Vamos bom. lá. Um minutinho só, não vou gastar muito, não. A gente estava falando de indústria local aqui no Brasil perdendo força, perdendo competitividade para o mercado externo. O Thiago comentou algo muito interessante. O Brasil é muito rico em naturais e exportamos muito para o exterior, para a China, para os Estados Unidos, para a Europa, as riquezas naturais, as matérias-primas. E a gente importa tudo de volta pagando 10x a mais. O Brasil hoje, infelizmente, não perde apenas a produção final, mas o meio da produção. O meio da produção
representa riqueza, gera emprego. É aquilo que vai mover a economia de um país. E isso, deixo bem claro a minha opinião particular e pessoal. Para nossos filhos, nossos netos viverem bem aqui no Brasil, o nosso país precisa passar por uma reforma tributária urgentemente. Isso não foi combinado entre eu e o Thiago falando desse assunto. Isso, com todo respeito, a gente não sabe, isso é opinião particular pessoal. E eu estava conversando isso essa semana com uma pessoa, com a minha companheira, exatamente disso, que a reforma tributária que nós precisamos não é só a simplificação, sim, mas também a redução sim, do que é cobrado. sim, Porque o que vem fazendo, tem uma frase, eu estou aficionado por avião. Eu falo, se eu pudesse escolher uma profissão hoje, eu queria ser piloto de avião. E tem um canal no YouTube chamado Aviões e Músicas, o Lito Souza. E um dia ele entrevistou o Gianfranco Betting, o Panda, que foi junto com o David Newman, se não me engano, Newman, não sei a pronúncia correta. Ele, o fundador, né, proprietário da Azul, mas o início com o Gianfranco aí dando todo o aporte, desenvolvimento, orientação e tudo mais. E nessa entrevista com o Lito, ele diz, né, vou usar entre aspas porque a frase é dele, o Brasil é um dos países mais desperdiçados do mundo. E esse desperdício é diário. Porque o potencial que nós temos aqui, China, em termos de elementos naturais, em termos de mão de obra, em termos de mentes pensantes, braços para o trabalho, nós só precisaríamos, China, de acabar, ao meu entendimento, quando eu falo acabar, entenda diminuir, não vamos ser Alice no País das Maravilhas. Diminuir a corrupção e a impunidade. sim, sim. E às vezes, China, aqui eu vou fazer um desabafo, já que nós entramos nesse contexto. Me dói muito ouvir pessoas dizendo a China está comprando o Brasil, a China está dominando o mundo. Eu acho que as pessoas precisam olhar um pouquinho mais o recorte tempo e espaço. Quando na antiguidade a China já era uma das potências do mundo. Sim. Inventora de elementos que mudaram o rumo da história, como a imprensa, a bússola, a papel. Oi? Papel e pólvora. Papel, e tantos outros. E depois, por razões políticas, a China foi, entre aspas, se isolando e se fechando, e tivemos nos séculos 13, 14, 15, principalmente 14, 15, 16, Portugal, Espanha, Itália, 18, 19, Inglaterra, 20, Estados Unidos, Japão, União Europeia. Sim. 21 é o pêndulo da história, a China voltando. Voltando. Sim. Ao lugar que ela já ocupou. Então eu vejo que parece, China, que em nome da desinformação, para não usar outros termos mais pesados, sim, as pessoas parecem que rotulam. Tipo, se é ligado à China, não é bom. As coisas não são assim. Sim. Parece que rotula de um lado e enaltece de uma forma exacerbada outro. Né? Sim. E, quiçá, fosse nós no Brasil. E temos, sim, condições, é só olharmos o que era até os anos 80. O nosso PIB aqui no Brasil engoliu da China.
Sim, O PIB nosso engolia. sim, É óbvio que todo esse crescimento da China foi capaz de zerar a pobreza no país? Não, nem lá nem cá. sim, Mas enfrentar a pobreza com crescimento econômico é muito mais fácil do que com recessão, sim, com certeza, né? com certeza, Thiago. Eu acho, assim, aqui a gente tem pessoas pobres, qualquer lugar. Estados Unidos também tem, China Sim, também tem. Mas, para um país sair na pobreza, óbvio que Bolsa Família ajuda, assim, sabe? Bolsa, cesta mensal ajuda. Mas o que vai tirar as pessoas na pobreza é educação, é conhecimento. É o trabalho que vai é conseguir. as Isso, pessoas precisam de oportunidade. sim, Um ponto, China, que eu vejo com muita, no sentido bom da palavra, que eu invejo, é a disciplina sim, dentro da cultura oriental. sim, Esse senso de disciplina, de respeito, de hierarquia. Como todos os sistemas, têm os seus pontos a serem melhorados e aprimorados, enfim. Até uhum, porque o homem ele é falho e vai se fazendo sempre, se ajustando e se aprimorando. Mas esse ponto da disciplina, sabe, é um aspecto que eu confesso, invejo, no sentido bom da. sim. Concordo plenamente contigo. Talvez na próxima vez podemos fazer talvez um bate-papo relacionado às perguntas para quem está nos assistindo, algum tema especial, algum assunto específico. Talvez podemos fazer um bate-papo dessa forma. O que você acha? Fechou? Então, estamos no século XXI, no auge, né? Até o tempo presente, é óbvio, das tecnologias que permitem a conectividade virtual, porém em tempo real, em ambiente Sim, remoto, ou melhor, uma conectividade real em ambiente virtual. Então, se você deu a deixa, pode ter certeza. China, Vitor ou Tai, muita luz no seu caminho, obrigado, meu amado irmão. entendeu? Muito obrigado. Cara, eu falo que são pessoas como você e tantos, né, que engrandece o nosso país, entendeu? Que fazem cada um na sua área, cada um na sua alçada, mas que ralam para que sejamos, eu não diria melhor ou pior que algum outro, mas que sejamos sempre e cada vez mais, ou que venhamos a ser um dia um país mais justo, um Sim, país mais fraterno com as pessoas. Porque a verdadeira riqueza não está só no dinheiro. sim, O dinheiro faz parte, não vamos ser hipócritas, mas que as pessoas tenham a dignidade de ter onde morar, de ter o que comer, de ter saneamento básico, de ter oportunidade. sim, com certeza. Sou meio idealista, China. Bom, é isso mesmo, esse é o pensamento. Somos muito gratos ao Brasil, sabe? Quando precisamos, temos um lugar para trabalhar, se desenvolver, crescer e amamos o Brasil. É um país que nos abriu as portas. Bom, o que eu tenho para falar não vamos desistir do nosso Brasil, nosso país maravilhoso. Gostamos muito, amamos e eu creio que pode demorar até um pouco, mas eu creio uma reforma geral, não apenas tributária, mas uma reforma na política, eu acho que na gestão da política, em tudo, e
para frente vamos, fé nunca perdemos, nunca vamos perder aquilo que é mais importante, que é a fé em Deus. Sim. Satisfação minha conversando contigo. E, nossa, estou muito alegre de verdade por ter conversado dessa forma, de uma forma informal, aberta, na amizade, totalmente transparente. Não, cara. Uma cara lá de Avaré. Não. 2005 ou 2006 que eu falo pra você? 2005. 5? 2005. 5. 15 anos já. Eu, Hoje eu... tô falando aramaico? Vocês não ficavam quietos em aula? Eu falo, tô falando aramaico? Tá difícil de entender? E ali eu tava começando minha carreira também, cara. No Colégio Objetivo de Avaré. À época, o mantenedor Cláudio Salomão. Uma pessoa aí, ele, o Fábio, que me deram também a oportunidade de começar. Uhum. Sim, então, bastante. para eles também. Que bom. Meu amigo, um forte abraço. Fica com Deus. E que o São Paulo seja campeão brasileiro. Hein? Veremos. E querendo, nas tuas férias, venha para Cis. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Tiagão, mais uma vez. Um forte abração para você, para quem está nos assistindo. E até o próximo. Eu já te mando o link aí do vídeo. Beleza. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. Xixi. Obrigado. Adiós, hasta luego. Valeu.